Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos trazer uma notícia importantíssima que é sobre o suposto resgate clandestino a Nicolás Maduro realizado pelo Brasil. Isso mesmo que você está escutando. Vou trazer também, Nicolás Maduro faz um pedido de uma brigada de 1.000 homens do MST. Eu trouxe matéria anteriormente falando sobre esse assunto e muitas pessoas duvidaram. Eu trago matérias aqui com fundamento, nós fazemos pesquisas aprofundadas para que a gente possa trazer notícias verdadeiras para vocês. E agora se concretiza o que eu trouxe anteriormente. Nicolás Maduro faz o pedido de uma brigada de 1.000 homens do MST. Nós vamos trazer, entre outras informações e muito mais. Eu peço para você que está chegando, não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar. Inscreva-se no canal para que você receba todas as notificações dos nossos programas. E vamos para a matéria. Exclusivo, Operação Imery, o resgate clandestino de Nicolás Maduro pelo Brasil. Vamos lá, eu vou trazer a matéria em tela inteira para que você possa acompanhar comigo, tá? Essa notícia, quem trouxe foi o portal DefesaNet, é um portal de suma responsabilidade, eles possuem mais de 25 anos de estrada, então vale a pena nós trazermos, tá? Inclusive o disclaimer que eles fizeram aqui para que vocês possam entender de fato do que se trata este assunto. Vamos lá. Olha só, eles já fizeram uma nota aqui logo no início, tá? A DefesaNet, como eu disse, é um portal que tem aí uma responsabilidade imensa, tá? Trabalham de forma muito séria e por isso eu vos trago este conteúdo no dia de hoje. As informações aqui expostas são reais ao nosso entendimento. Isto, porém, não garante que a Operação Imery seja realizada em todo ou em parte ou até mesmo não realizada, tá? Olha só, nos círculos fechados do Itamaraty, em despacho sigiloso, uma palavra começou a ser sussurrada: Operação Imery. O nome, tomado emprestado da serra que divide o Brasil e Venezuela por trechos quase inóspitos da Amazônia, simboliza ponto de contato entre duas realidades distintas. De um lado, a democracia, ainda imperfeita, mas pujante, do Brasil. De outro, a autocracia criminosa e narcoterrorista de Nicolás Maduro, cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica e alianças com cartéis transnacionais. A concepção da operação não surgiu do acaso, mas com a resposta direta ao cerco progressivo conduzido por Washington contra o narcoterrorismo na América Latina. Em agosto de 2025, o presidente Donald Trump determinou o deslocamento de 3 destroyers de mísseis guiados para o sul do Caribe, acompanhados por contingente de cerca de 4.000 militares norte-americanos. Oficialmente, a medida foi anunciada como parte da intensificação da guerra contra o narcotráfico. Na prática, tratava-se de um recado inequívoco: os Estados Unidos não aceitarão que o chamado Cartel de Soles, travestido de governo venezuelano, continue transformando o país em uma plataforma continental de exportação de cocaína para a América do Norte e para a Europa. Nicolás Maduro, já classificado como narcoterrorista em documentos oficiais de Washington, foi apontado como líder central desta rede criminosa, como provas robustas de sua ligação direta ao cartel de Sinaloa, no México, e ao grupo paramilitar venezuelano Tren de Aragua. Fazendo aqui somente um adendo, nós tivemos a informação, tá? Eu tive a informação também fazendo uma pesquisa e acompanhando outros canais e fazendo leituras sobre o que vem acontecendo. Nós sabemos que El Chapito, filho de El Chapo, do cartel de Sinaloa, tá? Fez uma delação. Nesta delação, ele entregou, tá? Diversos criminosos, agentes do narcotráfico da América Latina, e apontou Nicolás Maduro como chefe do Cartel de Soles, o que significa que
Isso foi em maio deste ano de 2025, o que significa que nós temos hoje, tá, essa insurgência, temos a ação norte-americana em mares caribenhos para combate do narcotráfico e, obviamente, também não sabemos, mas tudo indica que Nicolás Maduro será capturado. Tá? Até porque o contingente hoje de navios, de frotas, tá? De guerrilha que foram deslocadas da América do Norte até aqui os mares caribenhos, América do Sul, tá? Representam algo fora do comum. Ou seja, temos aí uma anormalidade, inclusive no tamanho, no contingente que eles hoje colocaram à disposição para realizar estas ações, tá? Acreditamos que, olha só, eu vou trazer para vocês já quais foram, tá, os navios, eu trago mais à frente, os navios e submarinos que foram, tá, direcionados para os mares caribenhos. Então você entende por uma lógica que não é somente um combate ao narcotráfico, tá? Até porque é um poderio muito forte para combater somente ali, né, os mares, nos mares e fazer ali a ação de combate ao narcotráfico. Então, vamos continuando aqui com a matéria. Olha só, a recompensa pela captura foi elevada a 50 milhões de dólares, patamar reservado apenas às figuras de terrorismo global, reforçando a visão norte-americana de que Maduro não é chefe de Estado, mas sim um criminoso internacional a ser neutralizado. É como a gente vem falando aqui, não existe mais governo, não é um governo, na verdade foi o narcotráfico, tá, tomando poder, e hoje a Venezuela é comandada, de fato, tá, por narcotraficantes. O cerco norte-americano provocou reações imediatas em Caracas, expondo a verdadeira fragilidade do regime. Em pronunciamento televisionado, Nicolás Maduro mobilizou mais de 4 milhões de milicianos, incitou civis armados e acionou sistemas de defesa aérea de origem russa enquanto ordenava ao general Domingo Hernández Lares, comandante do Comando Estratégico Operacional da FAMB, Força Armada Nacional Bolivariana, que elaborasse planos de contingência para enfrentar uma intervenção legítima liderada pelos Estados Unidos. Ao seu lado, almirante Remigio Ceballos Ichazo, ministro do Interior e peça-chave da manutenção da ditadura, reforçava o discurso da resistência contra o imperialismo, tentando mascarar o colapso estrutural de seu governo. Por trás do tom marcial, contudo, se revela a realidade. A Venezuela enfrenta um colapso econômico profundo, perda total de legitimidade internacional e sérias divisões internas nas Forças Armadas, muitas das quais não enxergam um futuro em sustentar o regime reconhecidamente criminoso e narcoterrorista. É nesse contexto que surge a Operação Imery, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Iván Gil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula das organizações do Tratado de Cooperação Amazônica, em Bogotá, dia 21 e 22 de agosto de 2025. Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a mediação de assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de extrair Maduro e parte de sua cúpula, entregando a custódia do Brasil antes que caísse nas mãos do Comando do Sul ou de grupos de resistência armados. Aqui está aqui a imagem do chanceler, tá? Mauro Vieira. Vejam só aqui, no encontro em Bogotá, juntamente, tá, com o Iván Gil, tá? Está aqui a imagem dele aqui, olha,
e discutiram aqui a necessidade de solucionar as atuais pendências de relação comercial bilateral, os desdobramentos das tarifas dos Estados Unidos para o sistema multilateral de comércio e também atuais desafios em matéria de segurança regional. Então aqui, o plano possui duas vertentes complementares. A primeira, de caráter ostensivo, mobilizaria 12 meios navais e aeronavais da Marinha do Brasil, incluindo porta-helicópteros, multipropósito Atlântico, fragatas de classe Niterói e o navio Doca Bahia. Essa força, apoiada por Destacamento de Operações Especiais do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamento de Mergulhadores de Combate, poderia estabelecer um corredor marítimo de evacuação. Formalmente, de acordo com a Constituição Federal, o envio de tropas brasileiras para o exterior em operação de guerra, conflito ou de caráter ostensivo depende de autorização prévia do Congresso Nacional. No entanto, a manobra política do governo Lula seria classificar a operação não como intervenção ou ação bélica, mas como exercício militar combinado em águas internacionais. Agora a gente começa aqui a ver, né, as entrelinhas do que eles estavam ali dialogando. Amparando-se no artigo 84, inciso 13 da Constituição, que confere ao presidente da República a competência de exercer o comando supremo das Forças Armadas, e em decretos que regulamentam a participação das Forças Armadas em exercícios conjuntos, o Executivo emitiria uma ordem direta de mobilização, alegando tratar-se de uma missão de treinamento e presença dissuasória. Dessa forma, o governo contornaria a necessidade de tramitação legislativa, aproveitando-se de uma brecha jurídica já utilizada em ocasiões passadas, como em operações de paz e exercícios navais multilaterais. O jornal o Globo publica nota com a notícia de fontes do Itamaraty. Movimentação naval dos Estados Unidos perto da Venezuela acende alerta no Brasil sobre segurança, comércio e impactos humanitários. E aqui está ele, aqui, olha, com a carinha, né? Mauro Vieira, com a carinha de preocupado. Está aqui com a batata quente na mão. Daria até para botar uma batatinha aqui na mão dele segurando, né? Olha só a cara dele de preocupado. O Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mostrando uma face tensa e preocupada. Isso mesmo aqui, o que está dizendo aqui, ó. Vamos lá, eu já trago já o texto. Uma frase tensa e preocupada, um dia após a reunião com o chanceler da Venezuela, Ivan Dil, contrasta com a despreocupação dos demais membros da delegação brasileira durante o encontro do presidente dos Estados, partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a sociedade civil e comunidades indígenas. Foi realizado em Bogotá, aqui ó, o texto está dizendo que ele está com a cara de assustado, tenso. A segunda alternativa especulada é igualmente audaciosa. A infiltração aérea de um KC-390 Milênio da Força Aérea Brasileira. O cargueiro seria tripulado por aviadores experientes da base aérea de Anápolis, próxima a Goiânia. E próxima a Brasília também. E teria a bordo um destacamento combinado de operações especiais, composto por militares do Comando de Operações Especiais do Exército, do Comando Naval de Operações Especiais da Marinha e do Paraçar, da Força Aérea. Essas unidades já posicionadas na região amazônica em virtude da Operação Atlas seriam destacadas para executar uma missão de infiltração rápida. O plano previa um pouso de assalto em pista previamente selecionada. O KC-390 tocaria o solo em velocidade reduzida sem interromper completamente o movimento, permitindo a extradição imediata de Nicolás Maduro e de seus colaboradores mais próximos. No mesmo instante, a aeronave realizaria uma manobra de meia volta no próprio eixo da pista,
e retomaria o voo sem perder tempo, minimizando a janela de exposição. O destino seria a base aérea de Boa Vista, em Roraima. O voo de Boa Vista até Caracas e retorno é uma distância de cerca de 3.000 quilômetros. Caso for Manaus, a ida e volta são de 5.000 quilômetros, onde setores do Itamaraty estão planejando em isolar uma área de segurança. Dali, Maduro seria encaminhado a uma instalação protegida sob vigilância permanente do Estado brasileiro, numa manobra que se apresentaria ao mundo como cooperação humanitária, mas que, na leitura dos Estados Unidos, nada mais seria do que uma ação para salvar um ditador narcoterrorista e proteger sua rede e poder. Então está aqui, olha, a distância de Caracas para Boa Vista, que é o menorzinho aqui, olha, tá? São 3.000 quilômetros, e Caracas até Manaus, cerca de 5.000 quilômetros de distância, tá? O plano original prevê um voo Boa Vista, né? Que distância de 3.000 quilômetros, e a Manaus, Caracas. Manaus, distância estimada é de 5.000 quilômetros. A velocidade superior do KC-390 seria um efeito surpresa. Nos bastidores, o Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos, em conjunto com a inteligência do US Southcom, já mapeou com precisão os interesses e planos do governo brasileiro. Quando a hipótese da operação foi apresentada internamente e de forma ventilada, setores da Marinha do Brasil reagiram de maneira veemente negativa, recusando-se participar ou colaborar com a extradição de Nicolás Maduro, gerando atrito interno e revelando divisões profundas dentro das Forças Armadas. Militares do Corpo de Fuzileiros Navais que se recusaram a envolver-se com o regime venezuelano. Nós estamos percebendo aqui, né, por esta matéria, que nós possuímos agentes que estão hoje presentes nas Forças Armadas, que são, tá, agentes do governo Lula, tá? Temos militares esquerdistas, tá, barra socialistas, e que estão a favor e são a favor desses regimes, tá? Fique muito bem claro que nós possuímos hoje militares com esta ideologia impregnada, tá, em suas condutas, em suas formações, e o que torna hoje essa divisão que ocorre dentro das Forças Armadas. Eu vou trazer uma matéria mais ao final hoje também, falando sobre como as Forças Armadas, como os militares vêm se sentindo, tá, em relação à sua imagem, tá, perante ao Brasil, perante ao brasileiro. Eu vou trazer isso e vou trazer também a indignação dos militares, pois eles encontram-se em um estado de calamidade completa, econômica, financeira e também imagética, né? Como eu trouxe agora, a imagem deles não é boa, tá, perante o brasileiro. Hoje temos aí 80% dos brasileiros que já não confiam nas Forças Armadas. Mas eu trago mais para o final essa matéria, é importante para que vocês tenham noção do que está ocorrendo no nosso país. Os Estados Unidos não apenas monitoram cada movimento com atenção máxima, mas também se posicionam para impedir qualquer manobra brasileira destinada a salvar o ditador narcoterrorista, garantindo que a ação de proteção, poder e justiça internacional permaneça sob supervisão e controle dos Estados Unidos. Washington já deixou claro que, caso o Brasil insista em avançar com essa cooperação, novas sanções econômicas e diplomáticas serão impostas, ampliando-se e reforçando as restrições já existentes contra setores estratégicos brasileiros, ligadas à defesa e ao comércio, aumentando o custo político e financeiro de qualquer conveniência com a ditadura venezuelana. Olha só, essa vigilância intensa demonstra que, mesmo diante de tentativas de mascarar a operação como exército militar ou ação humanitária, a capacidade de reação e de pressão norte-americana está plenamente
consolidada, mantendo o controle sobre o rumo da crise venezuelana, reafirmando o papel central dos Estados Unidos na manutenção da ordem hemisférica. Bom, com isso aqui, vocês já têm uma boa noção de que merda que o Lula está fazendo, né? Tentando realizar, através de uma brecha jurídica, a inclusão, tá? O deslocamento de aeronaves para fazer, tá? Para fazer ali o resgate clandestino de Nicolás Maduro, trazendo para território brasileiro um narcoditador, colocando a nossa segurança em risco, uma vez que nós estamos ali com uma frota imensa ali pelo Caribe. Tivemos o envio de iniciais, foram 3 navios, um submarino, um avião P-8 de inteligência, Poseidon. Tivemos agora, vindo da Virgínia, mais navios, mais um submarino, tá? Estamos, acredito, com 7 navios no total agora, neste momento, mais 2 submarinos, e que estão, tá? Esses últimos agora que eu falei, estão a caminho, tá? Esses, acho que são mais 4 navios que saíram, 4 navios, mais um submarino a caminho, tá? Dos mares caribenhos, ali a costa da Venezuela. Então, as ações norte-americanas estão cada vez mais intensas na região. E o Brasil, tá? Luiz Inácio Lula da Silva vem, tá? Buscar uma brecha, como sempre. E como sempre, apoiando o eixo do mal, do que há de pior no mundo, para proteger um narcoditador, um carrasco que colocou sua população em estado de pobreza absoluta. Hoje, 90% da Venezuela vive abaixo do nível da pobreza. Algo inacreditável, tá? Um país cujo maior detentor de reserva de petróleo no mundo, sendo que foi o 4º país mais rico na década de 80, 70, era o país mais rico do mundo, o 4º país mais rico do mundo. Hoje, tá? É o país mais pobre da América Latina. Hoje encontra-se em estado de calamidade absoluta, tá? Então, vejam só, os Estados Unidos da América, eles estão combatendo, obviamente, o narcotráfico, tá? Mas eles estão também abrindo uma brecha. Não será apenas um combate ao narcotráfico em mares caribenhos, pois a gente sabe que não haveria, talvez, com certeza, a necessidade de um contingente tão fortalecido como eles têm enviado. Agora, o pior disso tudo, pessoal, o pior disso tudo é saber que eu trouxe numa matéria anterior, tá? Que a ligação do MST na Venezuela, tá? A presença do MST na Venezuela. Isso não é de agora. Eles possuem já um acordo, o MST e a Venezuela, já eles estão dentro da Venezuela já fazem mais de 10 anos. Isso eu fui descobrir porque eu entrei no site do MST e vi que existe, tá? Essa presença. Fora, tá? Fora o pedido de Maduro que o governo brasileiro levasse o MST, que ele daria 180 mil hectares de terra aos integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra, tá? É difícil falar trabalhadores, mas a gente precisa falar o nome correto aqui para que vocês possam entender. Então, temos já na Venezuela e agora o Maduro, tá bom? Fez um pedido ao Brasil, tá? De mais 1.000, tá? De uma brigada de mais 1.000 no movimento sem terra. Eu sou a favor, vou te ser bem sincero, eu sou a favor da gente fazer aqui uma vaquinha, tá? E a gente pagar para que todos esses do movimento possam ir lá combater essa guerra.
vai ser fantástico, vai ser lindo de ver. A gente podia pagar, né? A gente podia fazer uma vaquinha e mandar todos eles, né? Inclusive, né? Todos da esquerda que quiserem ir também lá combater, esse pessoal que fica com um pomponzinho vermelho gritando na frente da embaixada, esses aí também, a gente vai fazer uma vaquinha e aí eles vão pra lá pra combater. Vai ser lindo de ver. Podiam todos, né? Mas eles são bravateiros, eles só ficam nessa, né? Eles só botam fogo, gritam, berram, mas na hora do vamos ver, são os primeiros que correm. Agora o MST, eu já trago aqui agora falando sério, é sério o que eu tô falando. Nós temos um perigo iminente com o MST lá na Venezuela, uma vez que eles estão tendo treinamento militar. Uma vez que Nicolás Maduro fez o chamado, tá? Incluiu como milicianos os camponeses. Então, camponeses, você coloca aí o MST, que o Nicolás Maduro chama de camponeses. Então, nós temos estes camponeses, tá? Que é toda aquela estrutura, tá? De pessoas que estão ali no agro, que estão trabalhando em terras, tá? São essas pessoas e o MST está incluso. E assim foi na China, tá? Na época de Mao Tse-tung, onde ele colocou os camponeses para lutar também. E assim foi em outras épocas, em outros lugares, quando colocam camponeses para a luta, tá? Como fronte de batalha. Eles são os primeiros que morrem, tá? Mas isso são como se fossem barreiras humanas, tá? Então eles colocam ali, são escudos humanos. Então eles vão colocando para atrasar a chegada, tá? Do seu oponente. E o que eles estão fazendo é exatamente isso. Então, o problema é que o MST está tendo treinamento, o que pode ser, e é muito comum que haja, tá? A comunicação e também haja também a transferência de conhecimento para os que estão no Brasil. E aí, uma vez havendo essa transferência de conhecimento militar, nós aqui estamos correndo um sério risco à nossa segurança com um grupo miliciano, tá? Miliciano, e que pode vir a qualquer momento se tornar, tá? Um perigo ainda maior do que já é, ainda mais dentro deste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva, desses governos petistas esquerdistas que nós estamos hoje vendo, né, fazer e desfazer, na verdade, o que o Brasil já havia conquistado, tá? Mesmo em época de pandemia. Agora a gente vê tudo sendo regredindo, né? Naturalmente a gente vê tudo regredindo, pois não há o que se esperar deste desgoverno que é incompetente. Agora vamos aqui para esta matéria onde Nicolás Maduro chama, tá? Chama os integrantes do MST para fazerem parte de sua brigada. Mas olha, antes de nós iniciarmos aqui, eu vou trazer aqui para você, olha só o que tem no site do MST, tá? Você está vendo aqui que é o site do MST. Tem aqui, ó, Brigada Apolônio de Carvalho, Venezuela. Olha aqui, o que eu encontrei. Há mais de 10 anos, militantes do MST contribuem na Revolução Bolivariana na Venezuela, através da Brigada Apolônio de Carvalho. Então já existe uma brigada e você não estava sabendo, nem eu. Olha só isso aqui, há mais de 10 anos, tá? Temos, através da Brigada Apolônio de Carvalho, nas áreas de produção agroecológica, soberania alimentar, produção de sementes, trabalho cooperativo e formação política. Formação política. Quer que eu... Olha, eu vou até botar aqui, deixa eu colocar no... Deixa eu ver aqui. Aqui não vai dar para vocês verem, tá? Mas vocês... Beleza, dá para ver aí, dá para ler aí, ó. Então, beleza, vamos lá. Além de manter intercâmbio de estudantes em medicina, no país, também são estabelecidas articulações políticas com vários setores da sociedade venezuelana e do governo na capital, Caracas. As ações de integração popular ocorrem em parceria com movimentos camponeses, Ministério da Agricultura e Ministério de Comunas
e o Ministério de Comunas da Venezuela. Que isso, hein? A iniciativa teve início em 2006, após a visita do ex-presidente Hugo Chávez a um assentamento do MST. Ele chegou lá, deve ter olhado e falou assim: irmãos, vamos para a guerra. E chamou todo mundo, olha lá. E começou aí, ó. E eu vou trazer aqui, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Vejam só isso aqui. Nós estamos, tá? Desde 2006, tá? Com essa Brigada Polônio de Carvalho na Venezuela. Olha só. Aí aqui mostram diversas situações, eles nas terras, eles lá segurando bandeirinha da Venezuela, a favor do Hugo Chávez, né? Enfim, né? A favor da ditadura, tá? Que é o país que eles querem. Aqui os estudantes, você vai ver que tem estudante aí que você fala assim, pô, esse aí, né, pagou a passagem à vista para Venezuela, com certeza, papai pagou e ele foi lá. Que é o que geralmente acontece, né, com esses estudantes que a gente vê nessas universidades federais, né? Geralmente muitos ali chegam, né, de carro zero, elétrico e tudo mais e falam, usam iPhone, tá? Usam Nike e tudo mais e falam, tá, para destruir com o capitalismo e são a favor dessas ditaduras. São esses aí que o pai paga tudo, que ele não sabe o que é pagar uma conta de água, luz. E aí eles vão para Venezuela e ficam lá, né, bradando a bandeira da Venezuela. E aí tivemos uma nota de solidariedade também, é importante destacar isso em nosso programa, onde o MST fez uma nota de solidariedade à Venezuela e o repúdio da ingerência imperialista, tá? É isso mesmo. Agora, para que você tenha agora total conhecimento e certeza do que eu estou falando, você vai ver agora Nicolás Maduro, cenas agora atuais dele fazendo, né, esse chamado, pedindo uma brigada de milicianos, de integrantes do MST para irem fazer ali parte, né, de sua tropa de camponeses. Vamos lá, eu vou trazer para vocês agora esta matéria. Las comunas, desde los 4.500 circuitos comunales que pues lograrán construir. Bueno, mis saludos pues. Aquí tengo mi gorra. Esta gorra me la acaba de regalar la delegación de Brasil. Camarógrafo, acércate. Bien bonita. Recibimos con amor al movimiento Sin Tierra do Brasil. Bem-vindo. Mira, me condecoraron al llegar. Porque decir Movimiento Sin Tierra es como decir en Venezuela Ezequiel Zamora. Inclusive yo invito, como invitado a mi amigo João Pedro Stedile. João Pedro, invito. João Pedro Stedile é o dirigente nacional do MST, tá? É dele que ele está mencionando agora. Al MST, que venga también con cientos de sus agricultores que vengan a producir a Venezuela también, con su experiencia, con las comunas. Ah, bueno. MST, mándame una brigada de 1.000 hombres y mujeres de Brasil para producir en tierra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, povo brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro com Revolução Bolivariana! Eu falo português perfeito. Muito bem. Está aí Nicolás Maduro fazendo, né, o pedido de uma brigada de 1.000 homens e mulheres para se direcionarem à Venezuela. Então, vejam que o Nicolás Maduro e o MST já possuem uma história
muito mais antiga, inclusive da época de Hugo Chávez, em 2006, como nós vimos agora anteriormente. Então, só comprova o que eu trouxe, onde o MST estaria presente nesta guerra. E isso a gente está vendo dia a dia que este movimento está não somente presente, mas está trazendo e vai trazer informações militares para o Brasil. Uma vez que há indícios, eu acabei de verificar, que possuem as Forças Armadas da Nicarágua, da China, bem como Venezuela, estão treinando a população. Eu vou trazer para vocês agora, tá, um vídeo do treinamento do povo venezuelano. Verifiquem comigo aqui. Eita, você viu? Você viu o chute que ela deu? Rapaz, esse chute derrubava qualquer porta. A gente, fora brincadeira, vocês estão vendo aqui, né? Parece que é brincadeira, parece que não é um vídeo real, parece meme, algo feito nesse sentido. Mas não, gente, isso aqui é sério. A gente brinca, a gente pode até rir, né? Acho que é normal as pessoas rirem, mas ao mesmo tempo isso é muito sério. Nicolás Maduro, tá, está colocando essas pessoas que não possuem quaisquer conhecimento do que de fato acontece. São pessoas que passaram por lavagem cerebral durante décadas e hoje estão crendo que vão realmente defender, tá? Com esse treinamento agora rápido e também em cima da hora, vão defender a Venezuela, tá? E vão defender Nicolás Maduro de um ataque do Império Norte-Americano. Então eles têm certeza que eles realmente terão condições de realizar, tá, este impedimento. Agora vamos continuar aqui para que vocês possam ver o nível que a coisa se encontra na Venezuela. Deixa eu voltar aqui, vou voltar aqui. Pá! Ó! Olha lá. E derrubou a porta. Parece que tem algum refém lá dentro, alguma coisa assim. Eles estão fazendo resgate de refém. Estão libertando os reféns. Não, eles estão, na verdade, levando... Ela tá com a arma apontada. Agora eu não sei se estão libertando ou se eles estão, na verdade, aprisionando. Olha lá, a chutadora de porta, ó. Cansou até de segurar a arma, você viu? Rapaz, olha lá. Olha lá. Cansou de segurar a arma. Pesada essa arma. Rapaz, o negócio é sério, viu? A gente ri, mas o negócio é sério. E é uma carnificina que vai acontecer, tá? Colocando essas pessoas com esse despreparo para ficarem de escudo humano. É esse o ditador, é isso que a ditadura faz com as pessoas. É isso que esta ideologia, tá? E a ideologia apoiada, tá? E a ideologia de Luiz Inácio Lula da Silva e apoiada por ele, é isso que essa ideologia ela faz com as pessoas, tá? Eles não têm pena, realmente, eles não têm dó do ser humano. Eles colocam as pessoas, tá? Pessoas, você vê aqui que tem senhores, senhoras, né? Essa mulher super forte aqui, olha, bem treinada, né? Que está aí, né, acreditando de fato que realmente terá êxito, tá? Em um combate com os marines da Força Norte-Americana. Cara, se você vê o vídeo dos marines, você fica impressionado como os caras, como é o treinamento dos marines, tá? Da Força
das forças norte-americanas. Cara, não tem como, é impossível, até pelo armamento que eles possuem, tecnologia, tá? E treinamento, o treinamento deles em si, tá bom? Mesmo sem os armamentos, sem a tecnologia toda, cara, destroem, acabam, dizimam uma população desse nível rapidamente, somente com o treinamento que eles possuem. E aí o Nicolás Maduro vai fazer uma carnificina, gente. Isso aqui, olha, isso aqui é uma violação dos direitos humanos que a gente está vivenciando agora, em pleno 2025. Isso aqui, olha, é triste de ver. A gente olha... Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, que é outro vídeo também, só para vocês terem noção do que eu tô falando. Não pode rir, tá? Quem ri vai pro inferno. Eu vou trazer esse vídeo aqui. A gente... Tudo bem, não tem problema. A gente brincar vendo... Tem coisa que não adianta. Você vai ver a cena, não vamos ser hipócrita não, de falar, não vou rir. Claro, meu amigo, a gente ri, mas a gente traz o lado sério também da coisa, tá? Porque realmente é hilário, tá? É inacreditável a gente vê o que tá acontecendo. Olha aqui, pessoal. Espérate. Mira esta, pero coño, no es por ahí. Este loco. No, vale. Lo grabé, mamá, pues. No, vale, chico, pero ¿qué pasó? Esto lo grabé, güey. Lo grabé. Sí. Até o pessoal ri, cara. Não tem jeito, ó. Olha lá. Ó. Lo grabé, mamá. Gente, é difícil não rir com uma cena dessa, tá? Agora, venha comigo aqui. Você tem certeza? Eu não quero, tá? Eu fico assim, eu fico triste de ver, tá? Que essas pessoas, elas estão de fato nesse empenho, tá? Muitos desses que estão aí, você pode ter certeza que eles não estão somente pelo combate, pelo patriotismo ou algo nesse sentido. Eles estão também pensando, tá? De repente, em obter algum benefício a mais do Estado narcotraficante, né, de Nicolás Maduro, do regime, algo nesse sentido, um posicionamento melhor ali na sociedade, uma vez que eles, né, foram homens e mulheres que lutaram bravamente pelo seu Estado bolivariano. Então, eles pretendem ascender tá, de alguma forma e talvez sair, né, desta zona completa de pobreza que vivem. Então as pessoas têm inúmeras possibilidades de vermos essas pessoas participando disso. Nicolás Maduro fez uma convocação nesse sábado agora, passado, tá? Que eu vi que, por exemplo, né, redes como CNN mostrando, aí mostrava uma fila, lota, a população lota, né, os lugares, né, de convocação, onde as pessoas podem se inscrever para se alistarem. Gente, aí, por isso que eles querem censurar a internet. Diversos lugares, em muitos lugares, tá? Na maioria, havia um soldado, uma mesinha de plástico, essas de barzinho de esquina, uma mesinha de plástico, uma bandeira da Venezuela e ninguém para se alistar. Na verdade, nós estamos tendo uma crescente de imigrantes aqui no Brasil, tá? Estamos tendo um número, parece que está aumentando em território nacional, de pessoas que estão fazendo documentação para poder migrar para o Brasil, a fim de fugir, tá, da Venezuela, com medo da guerra e com medo também por não se alistarem, depois serem perseguidos. Ainda há essa questão, tá? Ainda há essa questão que muitos
que não se alistaram ficam com medo de depois, olha só, fulano não... E estes serem perseguidos. Então, tá? É uma grande de uma falácia de que a população está apoiando Nicolás Maduro. Pelo contrário, isso para ele mostrou a fragilidade que ele hoje encontra dentro do território venezuelano com apoio da população em seu regime, tá? A população não aderiu, tá? Tivemos locais pontuais, talvez sejam locais onde ele tenha uma maior influência, algo nesse sentido. Então existem, tá? Como a gente tem aqui no Brasil, tem locais que você sabe que ali é meio que um polo de petista, de esquerdista. Aí nesses locais você vai ver, né, aquele povo lá achando que tá fazendo, né, ou sei lá, fazendo certo. A gente não sabe o que se passa na cabeça desse povo, realmente. Eu tenho até hoje minhas dúvidas, né? Algo que eu fico me perguntando. Como uma pessoa apoia um desgoverno como o do Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, um cara que fala em democracia, fala em soberania, que agora eles aprenderam a falar soberania, né? A nova moda agora é soberania, e apoia ditaduras ao mesmo tempo. É a mesma coisa que você falar que é contra, por exemplo, comer açúcar e você vive na loja de doces, comprando doce. Então, assim, é uma narrativa que não cola, tá? Não cola. Então, agora Nicolás Maduro, vou trazer a próxima matéria, ele não somente ficou contente com os camponeses, agora ele também está chamando os pescadores para a guerra. Vejam comigo aqui. Em resposta aos Estados Unidos, Maduro ordena marcha naval de pescadores ligados à ditadura. O governo Trump enviou 3 destroyers para águas internacionais próximas a Caracas. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou pescadores ligados a milícias estatais promoverem uma marcha naval nos estados de Anzoátegui, localizada a cerca de 300 quilômetros de Caracas. A ação ocorreu neste domingo, dia 24. Olha só, vou trazer o vídeo aqui para vocês agora. Esse vídeo, gente, mostra aqui, tá, a milícia de pescadores percorrendo aqui as águas, tá bom? Vejam só isso aqui comigo. Tem que tirar o som aqui, que senão o YouTube me pega. Olha aí. A quantidade de barcos. Gente. É hilário, né? É hilário. Com um torpedo Tomahawk, destrói todos esses barquinhos aí, ó. Em uma única... Em um único tiro, eles destroem tudo aqui, ó. É impressionante o que este Nicolás Maduro vem fazendo com a sua população. É de tirar o fôlego, é hilário ao mesmo tempo. A gente ri, mas são pessoas simples, pessoas que não têm acesso à informação como você e eu possuímos. São pessoas que vivem há décadas em uma lavagem cerebral, tá? Pessoas que realmente estão reféns deste narco-estado e que vão, tá, sucumbir certamente com esta ação, tá, e esta inclusão de Nicolás Maduro em colocar a população como escudo humano. Então haverá uma carnificina. E eu sei muito bem que os Estados Unidos, eles não querem, tá? Isso é muito claro, deixar muito claro. Os Estados Unidos, ele não quer, tá, fazer mal ao povo venezuelano. Pelo contrário, eles querem libertar o povo venezuelano. Mas, em uma guerra, obviamente, terão que se defender de ataques. E essas pessoas certamente serão as primeiras a serem atingidas, tá? Vamos aqui
tá? Eu vou trazer para vocês aqui, nesta próxima matéria, o que Nicolás Maduro vem fazendo, tá? Em relação a algo que é uma estratégia que ele vem fazendo, vem realizando já há um bom tempo, mas agora ele intensificou, tá bom? Essa estratégia de Nicolás Maduro é nada mais, nada menos que nomear novos generais. A gente sabe que a Venezuela, no mundo, é o lugar que mais possui generais no mundo, tá? É inacreditável a quantidade de generais que a Venezuela possui. Mas isso é para que ele possa se manter no poder. E neste momento ele precisa de apoio. Então é uma estratégia para que mais militares o apoiem e, obviamente, não hajam contra ele para tomar o poder. Então vejam que comigo aqui, olha, um dos generais que estavam sendo aqui, né, recebendo aqui oficialmente de Nicolás Maduro esta incumbência. Comandante en jefe, buenas tardes, permiso para pasar. Adelante, embajador. Buenas tardes, mi comandante en Buenas jefe. tardes. Solicito su autorización para recibir la presilla de general de división. Nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, señor embajador, yo he decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de reserva activa, luego de haber culminado el día de hoy esta jornada aquí en el centro de comando de nuestra Fuerza Armada de planificación de la operación binacional de soberanía, paz y seguridad absoluta que se activa en la nueva fase de refuerzo en el Zulia, Táchira, Apure y el Amazonas, contando con la mejor coordinación, señor ministro Padrino, con nuestros hermanos militares y policías de Colombia. Paz, soberanía y seguridad. General de División de la Patria, felicitaciones. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Solicito su autorización para retirar. Adelante, felicidades. Enciendo por la vía de la paz. Paz y soberanía, soberanía y paz. Bueno, seguimos reunión. Viram a estratégia dele? Pegou o senhorzinho lá de quase 80 anos, colocou e nomeou ele como general da Força Bolivariana da Venezuela. É impressionante, mas essa é a estratégia de Nicolás Maduro. Ela intensificou-se agora, ultimamente. Então ele tem feito isso com diversos militares para se manter no poder e para garantir que não haja traição, tá? Então essa foi, na verdade, a intenção de Nicolás Maduro. Agora vamos aqui para a próxima matéria. Consulado do Brasil alerta cidadão sobre risco de prisão em Portugal. Olha, antes de eu trazer essa matéria, isso aqui é reflexo do que o Brasil vem tendo como consequência das suas atitudes em relação à defesa de narcoditadores, em relação ao embate aos Estados Unidos, em relação a termos um STF que hoje é mais político do que jurídico, em relação às perseguições políticas, violações dos direitos humanos, o Brasil vem se mostrando ao mundo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, vem se mostrando uma vergonha e gerando exatamente e repercutindo como as questões que eu vou trazer agora para você.
Recomendações foram motivadas pelo aumento da fiscalização de estrangeiros em situação irregular. Com a entrada em vigor de uma nova força policial de imigração em Portugal, o Consulado do Brasil em Lisboa divulgou nesta segunda-feira, dia 25, orientações para brasileiros residentes evitarem situações que possam resultar em prisão por autoridades locais. Essas recomendações foram motivadas pelo início das operações da Unidade Nacional de Estrangeiros em Fronteiras, criada recentemente para intensificar a fiscalização e a prisão de estrangeiros em situação irregular no país. Entre as instruções do consulado está a importância de portar sempre um documento oficial válido, manter cópias ou fotos comprovantes do status legal e cooperar durante abordagens policiais. Lembrando que os agentes têm a obrigação de se identificar. Ainda, caso ocorra detenção, o brasileiro pode solicitar a nomeação de um advogado público. O consulado informou também que para aqueles que decidirem recorrer de processos de detenção, é possível solicitar o auxílio financeiro ao Serviço Social do governo português, com atendimento disponível em unidades da loja Cidadão espalhadas por Lisboa. A UNEF foi criada como parte de um conjunto de medidas aprovadas pelo Parlamento português em julho, que endurece o controle migratório no país. As mudanças foram aprovadas em apenas 16 dias úteis. Entre as principais alterações destacam-se a restrição de vistos de trabalho, agora reservados a profissionais altamente qualificados, e regras mais rígidas para reagrupamento familiar, impactando diretamente brasileiros, que formam a maior comunidade estrangeira em Portugal. Pelas novas normas, não será mais permitido entrar em Portugal como turista e depois solicitar residência. O pedido só poderá ser feito com visto prévio. Os vistos temporários para busca de emprego ficam restritos a profissionais qualificados e o reagrupamento familiar só será possível para quem possui ao menos 2 anos de residência legal, exigindo ainda que familiares solicitem a autorização ainda no país de origem. As novas normas, elas tratam de algo que nós percebemos que não é mera coincidência. Nós estamos tendo realmente um grande número de brasileiros que estão saindo do país devido às más condições de vida presentes no Brasil. E também temos hoje o nosso governo, tá? A nossa justiça malquista em diversos países. Então, as relações internacionais com o Brasil têm tomado um rumo que nós não fazemos ideia, tá? A União Europeia, por exemplo, deve endurecer cada vez mais. Os Estados Unidos já está endurecendo, tá? A questão de visitas aos Estados Unidos. Hoje, até menores de 14 anos precisarão passar por entrevista presencial. Também maiores de 70 e poucos anos precisarão também passar por entrevista presencial. Há um projeto também de um valor a ser, um valor calção a ser pago na quantia talvez de $15 mil, tá? Para que a pessoa possa ir visitar os Estados Unidos. Há um projeto nesse sentido, tá? Não sei como está o andamento e aprovação desse projeto, mas é algo que vai diminuir muito o turismo nos Estados Unidos, mas vai impedir também imigração pela porta da frente. A imigração ilegal, né? Pela porta da frente dos Estados Unidos. São aquelas pessoas que vão, passam pelo aeroporto, tudo certinho, pela imigração, chegam lá e passam dos 3 meses, 6 meses de estadia permitidas, e aí assim residem por lá e não retornam mais ao país. Então eles estão endurecendo cada vez mais
a presença de brasileiros fora do país, e Portugal, que nós possuímos aí acordos e também uma reciprocidade, tá? Inclusive está na nossa Constituição, tá? Esses assuntos de reciprocidade que possuímos, inclusive com Portugal, que é algo já muito antigo, mas que hoje vem se mostrando e vem aparentando estar mudando, tá? O cenário, e agora as dificuldades começarão a aparecer para aqueles que pretendem sair do país para a Europa, pois Portugal era o principal destino, né? E as coisas realmente só tendem a piorar com este mau relacionamento que estamos tendo com os demais países pelo mundo afora. E nos aliando, Brasil de Lula se aliando cada vez mais às ditaduras, ao que há de pior. Onde você, certamente, que está me assistindo, da direita, não vai querer ir, né? Para Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Irã, China. Certamente você não vai querer ter este destino, eu tenho certeza disso. Então, fica aqui um aviso àqueles que querem ir para Portugal. Então as coisas começam a mudar. E vamos nessa para a próxima matéria. Antes de iniciar essa matéria, então, eu vou fazer aqui um pequeno spoiler. O governo brasileiro, ele não renovou, ou melhor dizendo, ele não respondeu à nova nomeação de embaixador de Israel. Então, ficou claro para Israel que o Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não estava a favor de um novo embaixador no nosso país. Com isso, obviamente, Israel se sentiu humilhada, tá? O governo de Israel se sentiu humilhado diante desse posicionamento do Itamaraty, que foi uma tremenda vergonha, né? Então, nesta ocasião, o ministro de Israel chama Lula de antissemita e apoiador do Hamas e associa o presidente ao líder do Supremo Irã. Olhem que vergonha que tem sido, tá, este desgoverno ao nosso país. O ministro da Defesa de Israel, Katz, criticou nesta terça-feira o presidente Lula, chamou de antissemita, apoiador do Hamas e o associou ao líder do Supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. As acusações foram feitas em uma publicação nas redes sociais, escrita em português em uma imagem gerada por inteligência artificial de Lula, sorridente, ligada às cordas de marionete com Khamenei por trás do presidente brasileiro, como se fosse um controlador de marionete. Agora, ele, tá dizendo sobre o Lula, revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar do Brasil do IRA, o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel, colocando o país do lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como ministro da Defesa de Israel, afirmo, saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados, afirmou Katz. Então, Brasil está na linha, sendo visto, Luiz Inácio Lula da Silva sendo comparado a Ali Khamenei, o líder do Irã, líder do Ayatollah. É uma vergonha, mas ele realmente tem demonstrado a sua verdadeira face, tá? Essa é a face que nós já falávamos há muito tempo e muitos, sempre, duvidaram. Será mesmo? Muitos duvidavam, tá? Será mesmo? E hoje ele vem realmente demonstrando seu apoio incondicional ao eixo do mal no mundo, tá? As piores ditaduras. Inclusive, a matéria que eu vos trago hoje sobre o que pode ocorrer, deixando bem claro aqui, a gente tem que ser muito responsável em trazer as matérias. Essa matéria sobre o Exército, as Forças Armadas brasileiras
irem fazer ali um resgate de Nicolás Maduro é algo que aconteceu, que saiu, que vazou dentro das Forças Armadas, tá? Esse DefesaNet, esse portal DefesaNet é um portal de suma responsabilidade, já estão mais de 25 anos, tá? Fazendo conteúdo, postando matérias, são extremamente responsáveis. No entanto, deixaram claro, pode acontecer que eles... Pode também não acontecer, mas que existe, tá? Existe a intenção, existiu a intenção, inclusive, de burlar os meios jurídicos constitucionais do artigo 84, inciso 13º, onde o Congresso deveria ser avisado, uma vez que eles pretendiam fazer uma ação humanitária. Sendo assim, não precisaria avisar o Congresso, mas... tá? A Operação Imiri, ela foi aventada dentro das Forças Armadas, a Marinha foi contra, existe uma divisão interna que ocorre hoje, tá? Nas Forças Armadas, temos ali uma cúpula que de fato é esquerdista, tá? E está defendendo este desgoverno, é por isso que nós vemos o que nós estamos presenciando hoje, tá? O nosso país sendo dilacerado por ações que a gente sabe muito bem que estão sendo, obviamente, e claras para nós que a perseguição, ela tem sido política e tem sido fortemente, tá, executada para que Jair Messias Bolsonaro não volte ao poder. Nós vimos Eduardo Tagliaferro, que é um denunciante, agora sendo mais um, tá, perseguido por ter denunciado. Você não vê a Polícia Federal, você não vê nenhuma instituição aqui no país dizendo: opa, surgiu essa denúncia, vamos investigar. Não, você denuncia, você é preso. É igual o Sergei Magnitsky. Vocês lembram? O advogado que denunciou, foi por isso que surgiu a lei Magnitsky, denunciou a corrupção ao governo. Só que quando ele denunciou a corrupção ao governo, ele mal sabia que, na verdade, ele estava denunciando para os próprios corruptos. E estes mandaram prendê-lo. E é assim que está acontecendo agora com todos que denunciam no Brasil. Nós temos o Eduardo Tagliaferro, por mais que ele tenha cometido erros e crime por ter respondido ordens ilegais, mas não é momento da gente estar falando sobre isso. O momento agora é da gente estar buscando essas informações com ele. E é onde muitos estão aí batendo, querendo bater no Eduardo Tagliaferro, só que não é momento disso. É momento da gente buscar a informação, trazer essas denúncias à tona e denunciar. Mas este já está aí com pedido de extradição, tá? Com pedido de extradição por Alexandre de Moraes, fazendo a perseguição. E a gente não vê ninguém falar nada. As instituições estão caladas, estão em conluio e consentindo com as atitudes de Alexandre de Moraes. Então nós deixamos de ser de fato uma democracia. Deixamos de fato, tá, de ser um país livre. Hoje, o risco que nós corremos fazendo denúncias aqui é imensamente grande. Vocês não fazem noção. A gente vê aí, né, esses denunciantes sendo perseguidos, ao invés de estarem sendo abraçados para falar: não, peraí, isso não pode acontecer no país, calma aí. Agiram de forma ilegal, usaram meios informais, colocaram pessoas com atribuições de polícia judiciária, agentes de polícia judiciária para fazer investigação, usaram meios informais, falsificaram documentos utilizando carimbos do STF quando era para ser carimbos
do Supremo Tribunal Eleitoral, que houve essa... Inclusive, tivemos do ex-assessor do Alexandre de Moraes, do juiz, na verdade, né? Assessor, dizendo ao Tagliaferro, olha, vai pegar mal, vamos mudar, tá? Esses timbres aí, senão vai dar ruim. Tivemos diversas ilegalidades que anulariam todo o processo que está ocorrendo hoje, justamente por mostrar o vício e as ilegalidades, quiçá ações criminosas, a fim de perseguir a oposição e a direita no Brasil. Mas, tá? Nós estamos tendo também, pessoal, agora, uma situação que tem sido grave, tá? Ao mesmo tempo, eu vou trazer para vocês, ao mesmo tempo, é lamentável, tá? Ver que as Forças Armadas, ela está em um estado tão deplorável, e não são todos. E quando as pessoas falam, né? Ah, as Forças Armadas, a gente sabe que eles estão sendo dilacerados, degladiados ali, né? Nas redes sociais. Eles até proibiram comentários nas redes sociais. As Forças Armadas do Brasil proibiram comentários. Tiraram. Para que ninguém... Pois só havia comentários. Se você entrasse, era 1 hora de risada. 1 hora de risada sem parar. Pois os comentários, um melhor que o outro, mas ao mesmo tempo é lamentável ver que chegamos a esse ponto. E isso agora está refletindo, e agora a gente começa a ver isso reverberar. Nós começamos a ver isso agora se tornar público, tá? E eu vou trazer essa matéria para vocês agora, que é essa matéria aqui demonstra o que está ocorrendo no interior das Forças Armadas no Brasil. Vejam comigo. Essa matéria é do portal Sociedade Militar, tá? Um portal sério também que traz matérias sobre todas as questões que envolvem o meio militar no Brasil e no mundo. Governos de esquerdas no Brasil. A sua relação com as Forças Armadas e a indústria de defesa ao longo dos anos. O artigo resgatado expõe como medidas de governos anteriores reduziram a expressão militar, impactaram a indústria bélica e afastaram parceiros internacionais estratégicos. Vamos lá. Militares brasileiros relatam enfraquecimento institucional e perda de espaço na vida nacional. O Brasil vive um cenário em que as Forças Armadas e a indústria de defesa enfrentam sucessivos desafios, em grande parte atribuídos a políticas de governos de esquerda adotadas nas últimas décadas. A redução de verbas, a marginalização dos militares no debate público e o afastamento de parceiros estratégicos como os Estados Unidos são alguns dos pontos destacados em análises publicadas sobre o tema. Tivemos agora eventos cancelados, tá, com os Estados Unidos, treinamento com os Estados Unidos, eu já trouxe para vocês, mas para quem não viu, nós estamos hoje com adidos generais de alta patente residindo na China, tá? Coisa que nunca aconteceu anteriormente, mas tivemos no mês passado, tá, essa informação de que já estamos com 2 generais adidos residindo na China, fora os embates, fora as atrocidades que o Lula vem cometendo, e os ataques a Donald Trump, tá? Fora essa questão que eu trouxe também do Brasil e de alguma parte das forças que a gente não tem, vazou dentro das Forças Armadas, uma parte que está a favor, né, de fazer esse resgate clandestino de Nicolás Maduro. Então temos várias situações, temos Alexandre de Moraes, temos diversas situações que nos colocam nessa situação, tá? Olha só, o artigo assinado por Irapuan Costa Júnior e publicado originalmente em 2005 voltou a ganhar repercussão em agosto de 2025. Percebam que em 2005, olha só, 2025, governo petista, esquerdista, tá? No poder.
ao retornar críticas a essa condução política. No texto, o autor alerta que a postura de governos esquerdistas buscam diminuir a presença e o papel das Forças Armadas, tornando a instituição muda e inexpressiva diante da sociedade. Segundo o artigo, a consequência direta desse processo seria a fragilidade da defesa nacional e a estagnação da indústria bélica brasileira, que já foi referência mundial nos anos de 1970 e hoje enfrenta retração, perda de competitividade e dependência de fornecedores externos. O texto traça um paralelo com experiências históricas de segregação social e política em diferentes países. O autor relembra que regimes totalitários como o de Stalin e o de Hitler classificavam cidadãos em categorias distintas, restringindo direitos de grupos considerados ameaças. Em caso brasileiro, o artigo sustenta que militares estariam sendo conduzidos a uma posição de cidadãos de segunda classe, com direitos limitados e responsabilidades ampliadas, situação que fragiliza tanto a instituição quanto o país. O tema é colocado em perspectiva internacional, comparando os efeitos de exclusão políticas como em situação em Cuba, China e regimes árabes, onde liberdades foram reduzidas para determinados segmentos da sociedade. Bom, é isso que as Forças Armadas e os militares deixaram acontecer. Não foi por falta de aviso. Sabemos muito bem, tá? Enquanto a população estava ali na frente dos quartéis, as pessoas, na verdade, pessoal, como disse Paulo Figueiredo na entrevista do Metrópolis, foi devido a foram a inúmeras situações que o brasileiro ele recorreu, tá, à frente dos quartéis, ajuda, pois tivemos, tá, olha só, um descondenado se tornando elegível, com todo o processo sendo anulado, provas jogadas fora no lixo, delações jogadas no lixo, dinheiro público que foram devolvidos por estes corruptos, depois começaram a ser ressarcidos a eles novamente. Tivemos o cerceamento de liberdade nas redes, o que influenciavam diretamente as eleições de 2022. Não podíamos argumentar as caixinhas mágicas, caso argumentássemos, eu falo aqui, até pelo YouTube, nós comunicadores, se falássemos alguma coisa, já apareceu uma mensagem no YouTube, tá? Nas redes sociais, apareceu uma mensagem do TSE. E essa publicação poderia derrubar o canal, poderia derrubar a postagem, tá? Inclusive te incluir aí um processo. Então, passamos por um momento onde a população se viu acuada, chegando no seu limite, tá? Ao ponto onde chegamos. Onde o Paulo Figueiredo deu o verdadeiro motivo e o culpado para isso, né? Que foi Alexandre de Moraes. Como ele disse na matéria, na entrevista, né, realizada ao Metrópolis, onde a população não via mais meios a não ser buscar por força, agir por força, o que o Estado já não garantia mais aos cidadãos desse país. E bem como temos hoje parlamentar exilado no nosso país, temos Eduardo Bolsonaro buscando soluções que aqui no nosso país não encontramos mais, pois se ele estivesse realizando essas denúncias daqui, ele estaria preso, tá? Sabemos bem disso. E são denúncias. E qual é o problema? Sendo que as entidades brasileiras estão em conluio com essa juristocracia, perseguindo opositores, aqueles que denunciam,
são perseguidos, jornalistas que divulgam denúncias como Fábio Serapião, da Folha de São Paulo, foi incluso no inquérito 4781, que é o inquérito do fim do mundo. Tivemos um deputado federal que foi o Hélio Lopes, que foi na Praça dos Três Poderes, com uma fita em sua boca, manifestar-se a respeito da prisão, tá? Do Bolsonaro, da tornozeleira colocada no Bolsonaro, e foi incluso no inquérito. Entre outros deputados que lá nem se encontravam também foram colocados no balaio. E diversos brasileiros hoje que encontram com as suas vidas devastadas, tirando aqueles que perderam sua vida no presídio, como o Clezão, ou aqueles que, por consequência das perseguições e das prisões, e por depressão e por outros fatores que levaram estes também ao falecimento. Então, simplesmente, o Brasil está vivendo em tempos sombrios, é uma distopia que nunca se viu na história, e hoje o povo brasileiro precisa tomar uma atitude. 7 de setembro está aí. 7 de setembro nós precisamos de todos brasileiros. Todos brasileiros. Você que é da direita, você que está clamando, tá, por liberdade, chame todos os seus familiares. Vá às ruas no 7 de setembro, elas não serão nos mesmos locais. Esses encontros não será nos mesmos locais onde haverá, tá, desfile patrocinado por este desgoverno e pelo desfile das Forças Armadas. Não iremos. Iremos para outro local, mas em peso. Nós mostraremos a grande massa fora dos desfiles. Isso será uma vergonha. Isso mostrará ao país, tá, a força que nós temos, e nós devemos ir nos manifestar no dia 7 de setembro, pois a gente precisa mostrar ao mundo, em todas as oportunidades, o que está acontecendo aqui. E essa será mais uma oportunidade para que a gente possa aumentar cada vez mais a pressão. A gente está muito leve ainda, a gente está muito suave, e a gente precisa aumentar a pressão. Não tem como. Se nós não fizermos nada agora, nós vamos sucumbir brevemente. Venezuela está bem ali. Espero que você tenha gostado das matérias que eu trouxe no dia de hoje, com muita responsabilidade, trazendo as fontes para que você confira, tá bom? E se você realmente gostou, deixa seu like aqui, contribua com o canal, é importante, tá? Eu preciso muito que você contribua, nos ajude. pixvictorpix@gmail.com. Nós estamos precisando pagar as contas desse mês, tá? YouTube tá um pouquinho complicado, mas nós precisamos, na verdade, da sua ajuda. Você que é da direita, você que é patriota, ajude um canal da direita, pois nós estamos fazendo um trabalho aqui de divulgação e reverberando as verdades nu e cru. Aqui meu canal é sem censura, a gente fala o que tem que ser falado, traz a verdade para que você tome conhecimento, tá? Com isso eu me coloco em risco, e esse trabalho que eu faço com muita seriedade e com muito amor à minha nação. Então, por favor, ajude o canal, tá? Compartilhe. E claro, inscreva-se no canal. Inscreva-se para que você receba todas as matérias que nós estamos postando dia a dia, tá? Com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.